Keila, você se converteu na infância também? Como é que foi essa experiência? Isso. A minha experiência é também com uma estratégia evangelística de crianças. Eu, com 8 anos, eu frequentava um clube bíblico, Classe Boas Novas na época. Certo. Todo domingo tinha um culto infantil na casa de uma senhora, que era diaconisa de uma igreja batista. Então, as crianças da rua se reuniam, ia para lá, para casa dessa diaconisa, e lá a gente tinha a palavra de Deus, a gente tinha um momento de louvor, um momento de revisão, né, do que aprendeu, de memorização de versículos, e tinha um lanche. Na época era aquele biscoitinho, certo, com groselha, que era uma delícia. E a gente ficava ali todo final de semana. Não engordava, né? Não engordava, não. Não vamos falar sobre isso. Criança pode comer tudo, não engorda, não né? Engorda, criança tem muita energia para gastar, né? Não acumula. E aí, a gente ficava assim, aguardando o domingo, pra gente encontrar a tia e o tio, né? Para nos ensinar a palavra de Deus. Mas era no horário do culto, isso? Não, isso era uma estratégia evangelística numa casa, num lar. Mas o horário? Como... O horário era tarde, era tipo assim, 4, 5 horas da tarde. Então, de repente eles iam na igreja de manhã, na igreja deles? Iam na igreja deles e faziam esse trabalho evangelístico. Só que de um trabalho evangelístico, né, se tornou um trabalho de discipulado, porque aquelas crianças, elas precisavam ser discipuladas. Hoje eu entendo essa questão, né? Quando criança, não. Quando criança era um grande clube bíblico, era um point para as crianças da rua, se encontravam ali, e ali a gente aprendia a palavra. E o legal de tudo é que esses ensinamentos penetraram tanto no meu coração que, mesmo não pertencendo a uma família estruturada, cristã, e não tendo uma igreja, né, não sendo uma criança igrejada, esses ensinamentos continuaram comigo durante toda a minha caminhada. Então, na adolescência, que a gente tem aquela questão uma de identidade, crítica, que é aquela fase, né, bem difícil, de rebeldia e tudo, todas as coisas que eu ia fazer, porque a galera fazia, eu sempre lembrava daqueles ensinamentos que eu tive naquele clube bíblico, naquela classe de Boas Novas, entendeu? E isso foi ficando muito forte, que eu não tive mais como me render. Então, a graça de Deus é irresistível. Irresistível, não tinha mais como me render. Então, aos 17 anos, eu falei assim para minha mãe: mãe, olha só, eu vou servir a Jesus. A senhora não serve, na minha casa ninguém serve, mas eu vou servir a Jesus. E aí eu me rendi completamente ao Senhor, me dediquei e estou firme nos caminhos do Senhor até hoje. Glória a Deus. Então, pelo que eu entendi, você teve contato com a palavra lá na infância, isso se desviou, aí. Foi uma espécie de desvio que você teve, né? Isso, depois. Porque é muito complicado, né, Caio, para criança que não tem uma família cristã. Eu entendo isso porque eu trabalho com crianças nesse tipo de trabalho e eu entendo que é muito difícil para ela permanecer com a conduta cristã por conta da sua família. Imagina uma criança que a gente sabe que não deve falar palavrão, que a nossa boca é para engrandecer o nome do Senhor, e ela está num ambiente onde todo mundo fala palavrão. Sim. Né? Que a gente precisa louvar o Senhor, que todas as músicas que a gente deve cantar, ouvir, é para louvar o Senhor, e ela está num ambiente onde a família ninguém ouve. É muito complicado. Hoje quando uma criança fala para mim: tia, foi difícil cumprir o desafio, né? Que era engrandecer o nome do Senhor todos os dias, porque as crianças, a gente coloca desafio para elas têm dificuldade, a gente tem que entender. Porque realmente, para a gente que é adulto, que já conhece a palavra, né? E que está ali com pessoas, a gente às vezes escorrega. Imagine uma criança num ambiente que não é nada propício a ela servir a Deus. E aí, com certeza. E depois que você, com 17 anos, você começou a ter mais autonomia... com certeza, Aquilo foi tão marcante lá na infância que... Tão marcante. Você voltou a servir na igreja, a frequentar a igreja, independente da sua família, né? Me batizei. Você vê como que a salvação é algo muito individual, né? Então, e mesmo quem nasce em lar cristão, é necessário que a palavra de Deus seja pregada adequadamente para a pessoa, porque Deus, ele não tem neto, ele só tem filho, né? E filho de crente não é crentinho, né? Verdade. Você
serve na igreja como líder do Ministério Infantil ou professora do Ministério Infantil? Então, a gente, quando tem esse chamado, né, a gente acaba colocando as mãos em várias áreas. Hoje eu lidero crianças no meu lar, né, com a célula Kids. Então eu pastoreio um pequeno rebanho, mas é um rebanho super precioso. Você faz isso domingo à tarde? Não, eu faço toda quinta-feira, 6h30. Maravilha. Entendeu? Toda quinta-feira, na minha varanda, como eles falam, é a igrejinha. Eu vejo foto nas redes sociais. É a igrejinha. E assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque quando eu era criança, eu achava lindo aqueles tios que pregavam a palavra para mim. Eu falava assim, quando eu crescer, eu quero fazer isso. E depois de tanto tempo, né, de eu retornar para a igreja, de eu me envolver em outros ministérios, nem imaginava que eu ia parar no Ministério Infantil, e tive a oportunidade de estar agora fazendo esse trabalho na minha casa. E eu vou dizer para você, vai fazer 4 anos que a gente está com esse trabalho e tem sido assim abençoador, tanto para minha vida quanto para minha família, para as crianças da rua. A gente tem a oportunidade de conversar com vizinhos que a gente não conversava, que achava a gente diferente, estranho, porque a gente é evangélico, cristão. Então, assim, a minha casa agora é um lugar onde as crianças podem ir quando tem as festividades especiais, né? Eles vão lá, Dia das Mães, as mães foram até a minha casa, ouviram a palavra, se emocionaram. Então, tem sido assim uma bênção. Certo. Mas eu também trabalho na igreja, isso, né? Isso que eu ia perguntar. Na igreja local, Na igreja eu sirvo ao Senhor. Eu sou coordenadora do Domingo Kids, então, assim, eu tenho uma responsabilidade da equipe de 5, 6 anos. Também a gente, quando precisa, a gente tá lá na sala com as crianças, porque coordenar também é estar na sala com as crianças. E, assim, tem sido uma bênção servir ao Senhor esses 23 anos. Amém, glória a Deus.